Então, Eduardo, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente como é que funciona o processo de certificação na prática, tanto do ponto de vista da empresa, o que a empresa tem que fazer, e do ponto de vista do auditor, o que o auditor tem que fazer e o passo a passo ali. Se quiser começar com o que é comum para os dois, né, que é o rito, né, na verdade eu vou começar um pouco lá do auditado, porque ele que aciona, né, o auditor. Então, na prática, a companhia decidiu implantar um sistema de gestão. Normalmente ela contrata ou um consultor externo, né, que não é incomum, ou ela contrata um time da qualidade que conhece bem a norma, ou normas de forma geral. Normalmente a gente nunca trabalha com uma norma só, até porque o mercado pede isso. Sim, você já faz o pacotão. Né? Já faz um pacotão, elas são muito parecidas, a gente brinca que todas são filhas da 9, então a 9, quem conhece 9 conhece o resto, porque é só ler que se dá bem. Então, assim, e aí começa o quê? Entender os requisitos da norma, né? Faz uma análise da organização, entende quais são os gaps, e vai fazendo a adequação dos processos e da documentação. Esse é o trabalho interno do auditado, então a gente não chamou nenhum birô, nem nada, nenhum auditor externo. Pode ter um auditor treinado interno, que seria o auditor interno, para ajudar os caras nessa preparação até... O que você acha disso? É útil? Na verdade, isso acontece um pouquinho mais para o final do processo. Então tem essa análise de gap, faça a implantação, os ajustes dos documentos, das rotinas, capacita-se o pessoal como auditor interno. É comum se contratar esse treinamento de uma certificadora, e aí nesse momento já ocorre o primeiro contato, porque normalmente se contrata a certificadora que você pretende chamar da sua experiência, como é que é o nível de maturidade desses caras? Quando ele está nesse começo, é uma empresa muito que não tem nada de qualidade, ou é um cara que já tem mais alguma coisa, ou tem de tudo? Eu acho que tem de tudo. Em linhas gerais hoje, pensando aí em 2020, a maioria já tem um pouco de qualidade, porque a regulação ficou mais apertada, o mercado está mais apertado, então o cara tem algum controle no Excel, ou ele olha para isso de tempo em tempo, mas não tem método. Não tem método, às vezes não tem métrica. Outro ponto. Você meço, sei lá, quantidade de peças produzidas. Mede o que refugou, mas não mede o indicador parcial. Não mede o indicador assim, a meta é refugar só 5%. Entendi. Ele vê se tá dentro ou fora. Ele mede. Ele fala, quantas refugou? 1 milhão. Tá dentro ou fora? Não sei. Então, assim, ele tem um princípio já de gestão da qualidade, mas não tem método. Então, nesse momento, ele começa a estabelecer os métodos, né? Então, ele faz um treinamento de auditor interno, e aí, normalmente, a gente faz a primeira auditoria interna. Normalmente, do começo do processo para a primeira auditoria interna, vai aí de 6 a 9 meses. Dependendo da maturidade do cara. Da maturidade da organização, dependendo do esforço, quantidade de pessoas. Nesse inicial ele vai avaliar o gap dele, chamar um auditor interno, o auditor interno vai ver ali o que está rolando e chamar ou treinar um auditor interno. Via de regra, já se trabalha com auditor interno de casa, normalmente, há exceções, porque é o cara que vai te ajudar a sustentar o sistema. Então você já integra ele desde o começo, já capacita. E aí, quando faz a primeira auditoria interna, você já tem o primeiro relatório, que é um requisito normativo, e aí é o momento da decisão, né? Quão longe estamos ou quão perto estamos. Quando se entende que está perto, se coloca aí 1, 2 meses para fazer os ajustes e já entra em contato com a certificadora, a sua escolha. Existem várias famosas no mercado, e aí é uma proposta comercial. Então, o preço varia de certificadora para certificadora. O preço varia, é uma prestação de serviço, é muito importante que isso, claro, não é um processo gratuito, é um processo que tem custo. É um custo médio, não é um custo exorbitante, mas também não é um custo baixo. É um custo mediano. E varia muito também porque tem a ver com o porte da organização e quantidade de colaboradores. Se é uma empresa muito grande, a certificadora vai ter que ter mais auditores, né? E isso vai encarecer o processo. Vai encarecer o processo. Então, ela entra em contato, recebe as propostas comerciais, vê aquela que o valor mais atende, ou às vezes por algum motivo, alguma decisão estratégica, escolhe alguma, fala, não, tudo bem, nós vamos certificar com vocês. As certificadoras mudam o método de certificação ou é padronizado? Método de certificação, não. O método ele é padronizado, a gente tem uma norma que rege isso. Mas o rigor, talvez, muda alguma coisa de uma para outra? Muda, o rigor muda. O rigor, na verdade, ele vai além, tá? Ele muda de auditor para auditor. Não tem como, somos humanos. Sim. E quem quer ver tudo não vê nada. Quem quer ver tudo... Então, assim, é muito natural que um auditor que seja engenheiro, engenheiro elétrico, ele tenha uma proficiência muito grande para auditar a parte de manutenção preventiva. Muito grande. Mas talvez dificuldade para auditar o financeiro.
Entendi. Aí você tem um outro auditor na equipe que é um administrador, então ele vai auditar o financeiro com muito rigor. E a parte de manutenção, mais ou menos. Então a ideia, na verdade, é essa, é sempre ter uma equipe multidisciplinar, né? Então todos têm um conhecimento superficial de diversas áreas da organização, mas sempre tem um especialista. Isso é até uma coisa que o pessoal bate muito, né, da questão da ISO ser muito generalista, né? Sim. Que fala assim, pô, um cara mais específico, sei lá, de um PALC, de um PAD da vida, o cara vai focar naquilo que é específico da área dele. A ISO é mais global. Sim. E, como você disse, depende da expertise do auditor. Então, isso é uma diferença interessante quando a gente fala entre acreditação e certificação. Como a acreditação ela é praticamente do mercado de saúde... Totalmente específico. Totalmente específico. Os auditores costumam ser fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, administradores hospitalares... Farmacêuticos. A gente tem um monte de farmacêutico nessa área. Então, assim, ele ainda, mesmo assim, a farmácia ele vai pegar com mais rigor do que na enfermagem, percebe? Sempre vai acontecer. Então, a gente costuma fazer esse time multidisciplinar, normalmente, dependendo do tamanho da organização, tem auditoria que chega a ser 2 auditores, a organização chega a ser 8, dependendo do porte, ou até mais, dependendo do caso. Então, aí tem esse time multidisciplinar, normalmente, tem um engenheiro com um administrador, com um arquiteto, com uma fisioterapeuta. E aí a gente consegue fazer essa troca de conhecimento com os colegas e ter uma visão de uma auditoria mais assertiva. Então, vamos lá. Quem quer certificar acionou, escolheu lá pela proposta. Então, vamos certificar com vocês. Eles definem qual que é o escopo. Então a empresa nesse momento define. Só uma curiosidade minha que bateu agora, é meio dessa. As empresas elas vão sempre tentar pegar o cara menos rigoroso, ou tem cara que é mais masoquista? Não é masoquista, mas que gosta da coisa mais difícil. Essa é uma pergunta delicada. Essa é uma pergunta delicada. Podemos dizer que isso tem muito a ver com o objetivo da organização. Então a gente até fala sobre isso um pouco no curso, né? Sobre a empresa que só quer o certificado para pôr na parede. Ou a empresa que quer ter um processo de qualidade. A empresa que quer ter um processo de qualidade e quer levar isso muito a sério. Tem os dois perfis. Vou ser franco, tem os dois perfis. Então tem aquele auditor que o cara não quer ver lá nem pintado de ouro porque sabe que vai dar dor de cabeça. E tem aquele que ele sabe que é meio devagar às vezes, tem uns dinossauros aí da área também, que já não tá enxergando muito bem, então esses caras às vezes eles acabam preferindo. Então isso acontece mesmo. Então, ela define, a empresa que quer certificar define o escopo, fala tal processo em tal unidade, né, porque podem ter vários processos em várias unidades, e manda para a certificadora. A certificadora faz o cálculo de dias, hora homem, conforme você comentou, fala, são 2 auditores, com lá 20 horas. E aí eles mandam os currículos dos auditores que conhecem aquele tipo de indústria, de segmento. Não é pré-requisito, mas normalmente eles falam... Isso ajuda, por causa que o cara vai pegar as malandragens ali específicas da área. Exatamente. Então, por exemplo, se é um cara que tem muita experiência em serviço de saúde, ele já vai ser indicado para serviços de saúde. Ele sabe que é uma glosa médica, por exemplo. Ele sabe que é uma glosa médica. A questão do linguajar ajuda muito. Então, normalmente, eles separam por áreas de conhecimento. Então, esse cara já auditou muitas empresas nessa área, ou ele é oriundo dessa área, da área financeira, da área da indústria alimentícia, ou a indústria automobilística. Há esse alinhamento de perfil. A certificadora oferece, né, fala, são essas pessoas que nós temos disponíveis, até por uma questão de agenda também, que é muito importante. São selecionados, eu quero fulano, ciclano, é agendada a data da auditoria e se faz em conjunto o plano de auditoria. Então, o que é? Quais setores serão visitados? Que aí é a prática. Então, quais setores serão auditados na prática? Por quê? Porque aí você vai olhar diversos requisitos normativos em diversos setores da companhia. É chegada a tão esperada data, normalmente é um dia muito aflituoso para o auditado, né? O pessoal sua frio. A gente já viu histórias incríveis de pessoas que tiveram diarreia. Teve uma pessoa que infartou uma vez numa auditoria. Caramba! Isso aconteceu mesmo, uma pessoa infartou numa auditoria externa. E aí, o auditor vem, tem todo um cerimonial, faz uma reunião de abertura. Serve no expresso. Serve um expresso. A gente reforça a questão de termo de confidencialidade. Tem uma série de requisitos que tem que ser cumpridos. E aí é a hora do vamos ver. É a hora que o auditor vai para campo e vai conversar com os colaboradores, vai buscar evidências. Eu, como auditor, normalmente sempre faço o mesmo rito de perguntas. Né? A auditoria é feita em cima do manual da qualidade, né? Então, antigamente era. Até 2008, na versão 2008 da ISO 9001, por exemplo, tinha o manual da qualidade. A partir de 2015 ele não é mais obrigatório. Então, algumas empresas decidiram manter
Tá. Porque é um pouco mais fácil, ele te dá um overview da companhia. Sim. Outras já tiraram. Mas a auditoria ela é sempre com base no que você está vendo e na norma. Tá. Então a gente tem ali uma cópia da norma com espaço para anotações e evidência. O cara tem que ter o indicador, a métrica, o processo, do plano de treinamento. É muito importante reforçar isso, tá? A auditoria ela é muito baseada em evidência. Então, se eu estou dizendo, por exemplo, que ele está atendendo o item lá de competência, eu tenho que colocar lá, colaborador tal, evidenciado tal coisa, por exemplo, o número do certificado, data do treinamento. A gente nunca fica com cópia da evidência, isso não pode, não é permitido. Uma coisa que o pessoal comenta bastante, né, da ISO, que a gente vê quando vai ligar com a parte da qualidade, é, por exemplo, o relatório de análise crítica, que é uma coisa que tem na norma e tem que ser feito. Como é que está olhando isso, né? Como é que as certificadoras estão olhando para melhorar a qualidade? Porque até agora a norma via só vendo tem e não tem, né? Então... A efetividade disso, como é que olha... Porque isso a gente sabe que dá uma porrada de problema na empresa. Dá porque assim, né? A norma ela vê as entradas obrigatórias para o relatório de análise crítica. Ou seja, quais são os assuntos do seu sistema de gestão que tem que ser analisado pela alta administração. Acho que vai em linha do que você perguntou, né? Analisa-se? Depende da companhia. Então, eu vou falar como auditado agora, tá? Existem companhias em que o cara da qualidade, né, a equipe da qualidade, faz um relatório para o diretor e ele só assina. Tá. Ou seja, todas as análises e as considerações são da equipe. E são, tipo, chutadas ali, né? Não, até que são boas, mas assim... Tem essa falha da responsabilidade. Mas na auditoria para valer, vocês não querem ver se é boa ou não. Você quer só ver se tem ou não tem. Não, a gente olha se é bom. Tá. A gente olha se é bom. E aí a gente também tem um feeling, às vezes, se está minimamente feito. Acho que é isso, minimamente feito. As análises não precisam ser profundas, precisam ser análises. Tá. Então o cara não precisa demonstrar um método estatístico, né, fazer um modelo para mim, não precisa. Mas eu preciso ver que ele olhou, por exemplo, assim, o requisito tal não está muito legal e a gente vai desenvolver tal ação, que é um desejo da liderança. Isso, inclusive, é uma diretriz das certificadoras, fala assim, não entra tão a fundo na análise, só vê se o cara tá... É melhor ter alguma coisa do que não ter nada, do que, querer que seja lindo, maravilhoso. Na verdade, não é uma orientação da certificadora, é uma questão de bom senso do auditor. Tá, entendi. O auditor sempre quer certificar. Tá. Né? É um processo que é bom para o auditor e é bom para o auditado. E é um processo educativo, conforme eu comentei. Então a gente olha assim, o cara está no caminho certo? Ele está fazendo? Porque, especialmente quando é uma primeira certificação, eles ainda não estão acostumados com o modelo, primeira auditoria externa. O que eu posso dizer é, quando a gente vem para a auditoria de certificação e volta depois do período para recertificação, e eu estou tirando as auditorias de supervisão que são por amostra, a gente já cobra um pouco mais. Tá, entendi. Porque o sistema está mais maduro. Ou espera-se que esteja, pelo menos, mais maduro. Né? Acontece de uma galera ficar parada no tempo. Mas a norma, ela é tipo a lei. Entendeu? A norma fala assim, tem, não tem. Então, alguns requisitos normativos limitam a tem, não tem. Alguns requisitos que a norma não fala sobre qualitativo. Entendi. E aí as pessoas acham às vezes, que é uma questão do auditor... ser muito bonzinho, por exemplo. É totalmente aberto para a interpretação do auditor, então. Algumas coisas sim, e outras a norma fala assim, verifica se tem tal coisa. Se o cara tem, ele tem. Eu não posso falar que ele não tem. Se for muito ruim, mas ele tiver, ele tem. Ele tem. Então a gente tem que há sempre esse cuidado de não extrapolar o que a norma pede. Tá. Como auditado, já vi muito acontecer. Teve um auditor uma vez, que foi me auditar, é um auditor bem antigo do mercado, muitas empresas o conhecem, e ele bateu muito na tecla comigo sobre abordagem de riscos, que está na nova norma da 2015 e na 9001. E ele falou assim, mas vocês não estão abordando o risco adequadamente. Eu falei, tá, mas como que é adequadamente? Não, tem que ter uma ferramenta de análise de falha. Eu falei, mas isso não está na norma. Não está sim. Eu falei, não, isso não está na norma. A norma fala, devo prever ações para abordar riscos e oportunidades. Como você vai fazer isso? O problema é seu. Eu dei um 5W2H e falei, tá aqui meu 5W2H. Ah, mas tinha que ter feito uma ferramenta, por exemplo, como FMEA, Razop. 5W2H, tá aqui, ó. Tem, tá valendo. Tem, entendeu? Se tava bom ou não, a gente entra nessa discussão no outro dia. E aí eu fiquei nesse embate com ele, e aí o meu chefe, o gerente, ficou me dando cutucada debaixo da mesa, do tipo, não entra... Não discute com ele, não. Tem muita essa questão do medo do auditor. Isso é uma coisa que eu falo muito para o auditado, inclusive, tá? Não tenham medo. Se você tem segurança que não está na norma, que não é requisito normativo, questione. É um direito seu.
É um serviço como ir ao supermercado, ir ao restaurante. O máximo que você vai ouvir é uma discordância. Mas não tem esse pavor do auditor externo. É um direito seu questionar. E eu questionei, eu falei, não está na norma. Aí ele falou, vou dar uma não conformidade. Eu falei, pode dar não conformidade que eu vou reclamar comitê. Então a gente tem um comitê que avalia se a auditoria foi conforme, não foi conforme. O auditado pode solicitar uma revisão para o comitê. Então é um trabalho muito sério. Então assim, e a gente ficou nessa discussão, né? Nós ficamos 15 minutos nessa discussão. E aí no fim ele tirou o pé, falou, não, tudo bem, né? Então é bem interessante, tem muitos casos. Entendi. Depois que faz a auditoria, o cara vai lá, como é que é o julgamento? Sai no dia? Como é Normalmente, que vê essa compilação do relatório? Né? A compilação do relatório sai no dia, né? O auditor externo ele trabalha com uma recomendação. Tá. Então ele recomenda a certificação ou não recomenda a certificação. E aponta as não conformidades colocadas. Isso, aponta as não conformidades. Você tem um limite de não conformidades? Você tem. Então quando a gente está trabalhando com sistemas ISO, é pré-requisito que não haja uma não conformidade maior. Tá. Ou seja, não se atende a um requisito inteiro da norma. Ou não se atende de forma, assim, muito grande. Tá. A gente tem as não conformidades menores, que quando não atende parcialmente, então a questão do tem, mas tá mais ou menos, ou não tem em todo. Então, assim, por exemplo, tinha que ter métrica, indicadores e métricas. Aí ele tem os indicadores, mas ele tem métrica para 8 dos 10 indicadores. Aí você fala, isso aqui tá faltando, né? Então é uma não conformidade menor. Porque não tem um descumprimento integral do requisito. É parcial. Então, não conformidades menores, ilimitadas. Tá. Maiores... Não pode ter. Não pode. Só que aí tem um porém. Se você tiver duas não conformidades menores no mesmo requisito da norma, vira uma não conformidade maior. Entendi. Então tem que ter esse cuidado... Porque a gente audita vários departamentos, vários processos, e a gente olha os mesmos requisitos nesses processos. Então tem que tomar mais cuidado. Então se eu pego, por exemplo, uma não conformidade menor de documentação no departamento A, ou no processo A, e depois no processo B, duas menores viram uma maior. Entendi. É quase continha de escola. Entendeu? Entendi. Então tem que tomar esse cuidado. E também tem as oportunidades de melhoria, que são itens que são conformes, e aí se cabe no meu caso. Ele colocou, olha, reforçar ou reavaliar o modelo de gestão de risco. E quando a empresa tem, mas ela pode melhorar. E aí você faz essa recomendação da oportunidade de melhoria. Não, legal. Bom, enfim, a gente conversou bastante, né, do processo de auditoria. Geralmente funciona arrumando a casa, né? O auditor interno é um cara interno da empresa, que ele vai arrumar a casa e também ajudar a defender depois da Ajudar a defender, com certeza. O auditor externo. Então, treina-se essa equipe, né, de qualidade, né, o mínimo ali, vai fazer uma análise de gaps, vai trabalhar, a hora que tiver satisfatoriamente pronto, chama o auditor interno vem, avalia conforme a norma, e vê se tem conformidades maiores, menores, né? E se tiver tudo ok, bastante subjetividade no caminho. Um pouquinho. Um pouquinho, né? Se tiver, tá ok, tá certificado. Quanto tempo demora para chegar o certificado depois de aprovado? Varia muito de organismo para organismo, mas em média 45 dias. Depende um pouco. E esse comitê, você pode questionar uma auditoria com eles. O comitê é da certificadora. O comitê é da certificadora e sim, você pode questionar. Então, se o auditado se sentir lesado ou injustiçado, ou que ele recebeu uma não conformidade que não é não conformidade, ele pode apelar, faz parte. Então é mais ou menos esse o processo geral aí, né, para colocar. Já falou isso um pouquinho no curso, mas é bom colocar, né, uma visão mais prática. No próximo bloco, então, a gente vai falar um pouquinho das vantagens para a empresa da certificação e das vantagens para a liderança da empresa de tocar a certificação. Até a próxima.